Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e a gente vai começar hoje a parte de fisiologia humana com o desafio de apresentar para vocês 3 sistemas que trabalham de uma certa maneira interligados, que são o sistema nervoso, o sistema endócrino e o sistema sensorial. Vamos lá. O sistema nervoso, meus amigos, sistema que é fundamental para a própria consciência de si e coordenador geral dos outros sistemas, ao lado do sistema endócrino. A gente já teve uma pequena noção de como funciona, na verdade não como funciona, como é a estrutura de um neurônio. Agora a gente vai entender um pouco melhor como a célula básica do sistema nervoso fisiologicamente se comporta. Então você está vendo aqui o neurônio em plena atividade. Né? Você percebe que aqui, nessa região, os dendritos, ele recebe substâncias químicas. Prontamente a célula, em função dessa recepção, gera um impulso elétrico que percorre a célula, que então realiza também a sua secreção das substâncias químicas de comunicação do sistema, substâncias essas chamadas de neurotransmissores. Como é que um neurônio consegue gerar essa corrente elétrica? Então a gente já desvendou esse mistério. Isso acontece em função de trocas iônicas, envolvendo substancialmente 2 íons, o sódio e o potássio. Essa definição já foi instrumentalmente demonstrada, como vocês estão percebendo aqui, colocando o eletrodo no neurônio e um eletrodo de referência fora do neurônio e acompanhando essa oscilação elétrica, que é o próprio impulso. Como é que essa oscilação elétrica se dá? Então o neurônio, quando está em repouso, gente, ele sempre está com carga negativa. No potencial de repouso, o neurônio tem carga negativa. Quando você aplica um estímulo, o que acontece com o neurônio? Ele fica momentaneamente positivo. E a razão dessa mudança de comportamento é a entrada de sódio. Isso faz com que o neurônio fique momentaneamente positivo. Mas nada como alguns milésimos de segundo para que o neurônio volte a adquirir um potencial negativo. Ele volta a ser negativo pela saída de um outro íon, que é o potássio. Lembrando que tanto sódio quanto potássio são íons positivos. Quando um entra, o neurônio fica positivo. Quando o outro sai, o neurônio volta a ficar negativo. Existe um momento que vocês estão percebendo aqui que o neurônio fica mais negativo do que deveria ficar em relação ao repouso. Tá? É porque há uma saída excessiva de potássio, mas isso tudo se normaliza no momento seguinte. Então vamos lá. Quando o neurônio estiver em repouso, ele está negativo. Quando ele entra em ação, tá vendo aqui que eu marquei, ó, o potencial de ação, ele fica momentaneamente positivo até retornar negativo. Depois ele fica hipernegativo, vamos chamar assim, entre aspas, até voltar ao potencial de repouso. A gente dá um nome para cada uma dessas 4 fases. Na fase A, a gente diz que o neurônio está sofrendo polarização, ele está em repouso. Quando o sódio entra e ele fica positivo, essa fase é chamada de despolarização. Quando o potássio sai e o neurônio volta a ficar negativo, a gente fala em repolarização. E aquele momento onde fica mais negativo que o repouso, a gente chama de hiperpolarização. Em suma, esse processo se dá ao longo de toda a extensão do neurônio e essa inversão de carga, como eu disse, é o próprio impulso. Neurônio em repouso, negativo, e aí a inversão de carga significa o impulso percorrendo o neurônio, tá vendo? Ó? Bom, sódio entra, potássio sai, e se assim fosse indefinidamente, ia faltar esses 2 íons dentro e fora da célula. Mas isso não acontece porque vocês estão vendo o trabalho da bomba de sódio e potássio. Todo o sódio que entrou, é colocado para fora. E todo o potássio que saiu é colocado de novo para dentro. Esse Pzinho que vocês estão vendo aqui simboliza o ATP, mostrando que a bomba de sódio e potássio ela é normalizadora e preparadora para o impulso nervoso. Na medida que todo o sódio que entra, ela expulsa, tá? E todo o potássio que sai, ela coloca novamente na estrutura neuronal. Muito bem. Em suma, então, pessoal, o neurônio em repouso negativo, por que ele fica positivo? Porque momentaneamente entra o sódio e depois ele volta a ficar negativo em função do quê? Da saída do potássio.
Estou procurando aqui meu carregador de energia. Ah, peraí. Espera aí que eu achei ele. Não saia do lugar, hein? Ih, que vergonha. A bateria ia acabar no meio da aula. Vamos lá, gente. Aqui então, eu já tinha falado isso numa outra aula, a bainha de mielina, mas que não cobre completamente o neurônio exatamente para que essas trocas iônicas elas se deem, tá vendo? Ó? Então você vê aqui que o neurônio está positivo dentro, sinal de que aqui existe uma região despolarizada. E aqui ainda não, tá vendo? O neurônio está negativo, ele ainda está polarizado. Bom, na hora de a informação seguir para o próximo neurônio, existe uma região onde isso acontece. A região onde a neurotransmissão se dá se chama sinapse. Você está vendo uma sinapse aqui. Ó. Existem dois tipos de sinapse. A sinapse elétrica, que é mais rara, o neurônio está literalmente encostado no outro e eles estão unidos por uma junção, tá vendo aqui, ó, que se comporta como um túnel, de modo que o sódio de uma célula atravessa diretamente a outra célula que tem um neurônio, e aqui teria um outro neurônio, e o sódio atravessa, né, através desses canais, chamados junções comunicantes, de modo que à medida que o impulso nervoso chega nessa região, automaticamente ela despolariza o outro neurônio, porque existem essas conexões entre eles. No entanto, gente, isso não é o padrão comum. Tá? O padrão comum é esse aqui, ó, é a sinapse química. Você já vê onde espaço entre um neurônio e o outro. E aí um neurônio usa de substâncias químicas que derrama nesse espaço. Essa substância química é chamada de neurotransmissor, nesse caso aqui é a serotonina, tá vendo? A serotonina cai nesse espaço e se liga a um receptor. Quando esse receptor é acionado, então o impulso é provocado na outra célula, tá vendo? Esse neurônio aqui é o neurônio que está transmitindo e esse aqui é o que está recebendo. Na superfície do neurônio existe então um receptor onde o neurotransmissor se conecta e olha só que interessante, o receptor na verdade ele é um canal ionotrópico, ou seja, quando ele recebe, né, a informação, no caso aqui a acetilcolina, ele deixa um íon passar através dele, nesse caso o íon é o sódio entrando, ele despolariza a próxima célula e o impulso segue sua viagem. Muito bem, gente, olha só o que acontece. Vamos ver agora um pouco do sistema nervoso propriamente dito, né? Então, depois que a gente conheceu já a fisiologia do neurônio, vamos entender como é que funciona o sistema nervoso. O sistema nervoso, como está organizado o sistema nervoso, é o que a gente chama de neuroanatomia. O sistema nervoso é dividido em duas grandes partes. O sistema nervoso central, que inclui o encéfalo e a medula espinhal, e o sistema nervoso periférico, que é dividido em somático e autônomo. A divisão autônoma é dividida ainda em duas outras partes, o simpático e o parasimpático. Vamos ver o sistema nervoso central. O sistema nervoso central é chamado assim porque está protegido pelo crânio e pela coluna. Essa região protegida pelo crânio recebe o nome de encéfalo e a região protegida pela coluna de medula espinhal. Está aí o encéfalo, cujo cérebro e cerebelo são as duas partes prioritárias da estrutura, né? O cérebro é o grande órgão coordenador geral do corpo e o cerebelo é nosso órgão relativo a equilíbrio e a coordenação motora. Está aqui o cerebelo, ele assim como o cérebro, viu? Ele é dividido em dois hemisférios, os chamados hemisférios cerebelares, e a palavra cerebelo quer dizer cerebrinho, né? Como se fosse um cérebro pequeno, mas na verdade a função do cerebelo está estritamente ligada a equilíbrio postural e coordenação motora. Aqui um corte no encéfalo para perceber o hemisfério aqui, ó, esquerdo do cérebro, o hemisfério esquerdo do cerebelo e uma região central que então se revela, aqui chamando a atenção principalmente estruturas como o hipotálamo e o bulbo, que a gente vai ver no próximo slide. Detalhe aqui a hipófise, uma glândula que já já a gente vai ver. Destacando o chamado tronco cerebral, percebe-se aqui, como eu disse, o hipotálamo e o bulbo são duas áreas muito bem exploradas em provas. O hipotálamo é um verdadeiro centro de sobrevivência para o corpo, porque coordena, entre outras coisas, a sede, a fome, o sono e a temperatura, enquanto que o bulbo é um ponto vital do corpo, que está nessa regiãozinha aqui, que faz o controle cardiorrespiratório, tá? Ou seja, controla tanto a frequência cardíaca quanto a frequência respiratória. Não esqueçam nunca que o sistema nervoso central também é feito pela medula espinhal, medula raquidiana, está aqui ela representada e totalmente protegida pela coluna vertebral e pelas meninges, que são membranas que fazem essa cobertura.
Aqui é um corte transversal da medula espinhal, para a gente observar que existem duas massas compondo a medula espinhal, chamadas substâncias branca e cinzenta. A substância branca em corte aqui, ó, corresponde a uma zona rica em axônios, enquanto que a zona cinzenta corresponde a uma zona rica em corpos celulares. Isso acontece também no cérebro, isso aqui é um corte do hemisfério cerebral, só que é ao contrário, tá, pessoal? O córtex cerebral é feito da substância cinzenta, mas pelo mesmo motivo, que é o acúmulo de corpos celulares. E a zona central do hemisfério é branco, porque contém a parte rica em axônios. A medula espinhal é extremamente importante, está associada, por exemplo, aos chamados arcos reflexos, e estão aí representados na musculatura que é associada à medula espinhal. Vocês estão vendo uma associação entre as duas partes, olha lá que legal, né? Ele toma um pimbo aqui, ó, e é todo uma condução. Todas essas coresinhas que aparecem aqui, isso corresponde ao impulso nervoso que está sendo transmitido. Você vê que nesse caso, apenas 3 neurônios estão associados e produzindo esse movimento da perna em relação ao toque, né? De novo aqui a massa cinzenta, tá vendo? É a massa branca. Tem um detalhe aqui, viu, gente, que eu quero chamar a atenção. Eu peguei esse esquema pronto da internet, mas na verdade esse reflexo, que é o chamado reflexo patelar, ele não tem esse neurônio intermediário quando fica verdinho, tá? Nesse caso específico não. Mas o cara colocou aqui um equívoco. Na verdade esse neurônio que transmite em vermelho, aqui ó, chamado neurônio motor, ele se conecta direto com esse que transmite em azul, que é o chamado... Desculpa, gente, esse que transmite em vermelho é o neurônio sensorial e conecta direto com esse que transmite em azul, que é o neurônio motor, tá? O arco reflexo, então, é essa resposta extremamente breve que o corpo faz, onde um órgão é acionado, estimulado, um neurônio sensorial na região, chamado também de neurônio aferente, recebe essa informação, pode estar conectado ou não a um interneurônio, que seria um neurônio intermediário. Você viu que naquele esquema tem, mas na verdade o reflexo patelar não, mas outros reflexos têm esse neurônio intermediário. E o neurônio motor traz então a informação para o chamado órgão efetor. Gente, a outra parte do sistema nervoso, o sistema nervoso periférico, composto por quê? Então aqui vocês estão vendo o encéfalo e aqui a medula espinhal. Mas, por exemplo, tá vendo umas bolinhas aqui, ó? Essas bolinhas que vocês estão vendo são gânglios. E essas cordinhas que vocês estão vendo aqui são nervos. Tá? Gânglios e nervos. Então essa parte é a parte do chamado sistema nervoso periférico. Aqui é um detalhe de um nervo, tá vendo? Ó? O nervo é um conjunto de axônios, enquanto que o gânglio é um conjunto de corpos celulares. Essa é a diferença entre gânglio e nervo. O sistema nervoso periférico, o SNP, é dividido em duas partes, somática e parte autônoma. A diferença é simples, diz respeito à questão do tipo de controle que exerce. O somático controla as funções voluntárias do corpo e o sistema nervoso periférico autônomo, SNPA, controla as funções involuntárias do corpo. O autônomo, por sua vez, é dividido em simpático e parasimpático, estruturas que têm normalmente controles antagônicos no corpo. Isso se dá porque o neurotransmissor final do simpático é a noradrenalina, enquanto que o neurotransmissor final do parasimpático é a acetilcolina. O que eu estou chamando de neurotransmissor final? É a substância que é descarregada no órgão controlado, seja ele qual for. Então, por exemplo, pegar o coração humano, por exemplo, tem 2 nervos associados ao coração, tá vendo? O cardíaco e o vago, eles são nervos autônomos. Por quê? Porque o coração é involuntário. O nervo cardíaco descarrega noradrenalina, portanto é o nervo do simpático, ele provoca taquicardia. E o nervo vago descarrega acetilcolina, que diminui a frequência cardíaca, ocasionando o que a gente chama de bradicardia. Não se esqueçam que o simpático tem essa característica. Ai, que medo, essa é a bruxa de Blair, tá vendo? Então, o que acontece aqui? O simpático, ele é a divisão autônoma que é responsável pelo susto. Então, tudo que se dá no susto, gente, vocês podem associar com o simpático. O que acontece? A pupila dilata, as glândulas salivares diminuem sua ação, né? A boca fica seca, você pode arrepiar, o coração acelera. E eu não esqueci de colocar aqui, os brônquios dilatam, tá? E tudo acontece ao contrário com o parasimpático. Ele faz a constrição da pupila, aumenta as secreções digestivas, viu? Não tem ação sobre os pelos, diminui o batimento cardíaco e também faz a contração, a chamada broncoconstrição, a contração da parede dos brônquios.
Muito bem, essa primeira parte, sistema nervoso, vamos conhecer o outro sistema de controle que é o sistema endócrino. Aqui o controle é químico, essencialmente químico. Como assim? Se dá por meio de hormônios. Vamos ver as principais glândulas do corpo então. Primeira glândula que eu vou mostrar para vocês, acabamos de vê-la, aqui é o sistema nervoso central, né, a parte do encéfalo, ó, hemisfério cerebral, hemisfério cerebelar, aqui a região do bulbo, hipotálamo, enfim. Aqui a glândula pineal. O que a glândula pineal faz, gente? Solta um hormônio chamado melatonina, conhecido como hormônio do sono. A melatonina é feita a partir de um aminoácido chamado triptofano, que então gera serotonina, que quando tem pouca luz é convertida em melatonina. Serotonina a gente falou hoje também, hein? É um neurotransmissor. Quanto mais melatonina, mais sono. Quanto pouca luz, mais sono. Essa é a relação. Glândula importantíssima, chamada de glândula mestra, segunda glândula hipófise ou pituitária. Tá ela aqui, ó, já mostrei antes para vocês, né? É uma glândula de 3 partes, 2 delas funcionais. A parte anterior, chamada adenopófise, e a parte posterior, chamada neurohipófise. A parte intermediária, como eu disse, não é funcional. Vamos ver então a nossa amiga hipófise. Você vê que ela faz um monte de função no corpo. Vamos detalhar um pouco mais isso. A parte da frente da hipófise, chamada adenopófise, solta 6 hormônios. Os mais fabricados são esses dois, o GH, que é o hormônio do crescimento, e a CTH, que é um hormônio que ativa as adrenais. FSH e LH, que fazem controle sexual, a prolactina para produção de leite e TSH para controle da tireoide. Vamos ver primeiro o FSH e LH. São hormônios, como eu falei, que fazem controle sexual. Folículo estimulante é o nome do hormônio. No homem, o FSH é indutor da espermatogênese, enquanto na mulher faz jus ao próprio nome do hormônio, ele estimula o desenvolvimento do folículo. O LH no homem induz a produção de testosterona, enquanto na mulher o LH é conhecido como hormônio da ovulação. TSH, outro hormônio, gente. TSH é o hormônio tireoide estimulante. Ele age na tireoide para que a tireoide solte seus hormônios, T3 e T4, que já já a gente vai ver que são aceleradores metabólicos. ACTH é o hormônio adrenocorticotrófico. O alvo do ACTH são as adrenais que então soltam o cortisol, um hormônio perigoso porque diminui a atividade cerebral e do hipocampo, são centros nervosos fundamentais, e estimula a amígdala, que é uma zona cerebral que está ligada com o medo. A gente vai falar depois mais ainda do cortisol. Prolactina induz a produção do leite, então o órgão-alvo são as glândulas mamárias, PRL é prolactina. Aqui vocês estão vendo a questão da produção do leite. E o GH, que é o hormônio do crescimento. Cuidado que é um hormônio interessante. O GH é o hormônio do crescimento, mas não age direto nos músculos, ossos e cartilagem, tá vendo? Ele age no fígado. O fígado, em resposta, solta os verdadeiros fatores de crescimento chamados IGF, os Insulin-like Growth Factors, ou seja, os fatores de crescimento semelhantes à insulina. Os picos de produção de GH se dão sobretudo à noite. Não sei se vocês já escutaram falar que a gente cresce à noite, né? Tem um papo desse. E é verdadeiro, tá? O GH, você vê que ele tem picos durante o sono, tá? Há problemas de secreção de GH. E quando isso acontece, existem 3 tipos de distúrbios. 2 distúrbios de excesso, o gigantismo e a acromegalia, e um distúrbio da falta, que é o nanismo. O gigantismo é um distúrbio de excesso. Deixa eu tomar água. É um distúrbio de excesso que está ligado como se fosse um distúrbio precoce de excesso. E, portanto, acontece desde a infância. E a acromegalia não, é um distúrbio tardio, que acontece depois da fase de crescimento concluída. É um caso de gigantismo. O senhor Robert Waldo, o maior homem de toda a história, 2,72 m. Aqui a acromegalia, Maurice Tillet, um lutador que inspirou o Shrek. Não sei se você sabe disso, Shrek. Ele é uma história comprada do Maurice Tillet. Aqui está o Maurice Tillet, portador de acromegalia. Acro quer dizer extremidade, mega grande. Né? Ele faz o crescimento tardio, principalmente de mandíbula, cavidade supraorbital. Infelizmente também tem alguns crescimentos internos, como de fígado, coração, uma doença que tem que ser tratada. Tanto o caso de gigantismo quanto a acromegalia são casos de tumores, tá? E são tratados, né, como tais. E aqui o nanismo hipofisário, né? É diferente do nanismo genético, né, a condroplasia, que a pessoa fica com os membros muito curtos, né? No nanismo hipofisário a pessoa fica pequena como um todo.
A neurohipófise é a parte posterior da hipófise. Detalhe, a neurohipófise não fabrica seus hormônios, tá? Ela recebe os hormônios do hipotálamo. São dois, ocitocina e ADH ou vasopressina. Você vê que são proteínas, mas muito pequenininhas, tá? São peptídeos, na verdade, 9 aminoácidos cada uma. São hormônios muito parecidos. A ocitocina é o hormônio do parto e da injeção do leite. E o ADH, o vasopressina, aumenta a absorção de água nos rins e é um poderoso vasoconstritor. Tá? Esse hormônio, gente, ele tem sua secreção diminuída principalmente com a ingestão de álcool, por isso que a pessoa que bebe acaba urinando muito. E no frio também, como alternativa para urinar mais, a fim de eliminar a excreta, já que não está havendo sudorese. Algumas pessoas têm uma falta crônica desse hormônio e desenvolvem uma forma de diabetes, que não tem nada a ver com açúcar, mas é uma forma de diabetes, chamada diabetes insípida. Tireoide, gente, uma glândula importante que fica no pescoço, única, produtora de 3 hormônios, T3, T4 e calcitonina. T3 e T4 são aceleradores metabólicos, calcitonina, um regulador do cálcio sanguíneo. Falta de T3 e T4 caracteriza hipotireoidismo, metabolismo baixo, sonolência, aumento de peso, bócio, que é o aumento da glândula, né? Pele fria, pouca produção de energia no corpo, a pessoa tende a ficar hipotérmica. Lembrando que hipotireoidismo quer dizer que a glândula está produzindo pouco dos hormônios, e que são exatamente hormônios aceleradores metabólicos, né? Aqui um caso de hipotireoidismo, né, de fundo autoimune, doença de Hashimoto. Tá vendo? Ó? Há um ataque, um autoataque do corpo. Né? Às vezes é um problema já de nascimento, que é o chamado hipotireoidismo congênito, que não só ocasiona forte retardo mental, mas também um atraso de crescimento gigante. E outra forma de hipotireoidismo, felizmente controlada no Brasil há muito tempo, é o hipotireoidismo carencial, bócio-endêmico, bócio-carencial, que se dá por falta de iodo na dieta, né? Porque aquele 3 e aquele 4 dos hormônios, viu? O T3 e o T4 do hormônio, viu, pessoal? Diz respeito, esse 3 e esse 4 aqui, ó, diz respeito ao número de átomos de iodo na molécula, sabe? De modo que as pessoas que são privadas de iodo têm problema na produção. Você viu como cresce a glândula, né? Você tem uma noção, esse paciente aqui, ó, só tem solução cirúrgica ele, tá? A tireoide normalmente ela pesa 45 gramas, desse paciente está pesando meio quilo, né? Enfim, incrível. Aqui, hipertireoidismo, tá? O metabolismo aumenta, caracteriza pela sudorese, a agitação, aumento do batimento cardíaco, diminuição do peso, o bócio aparece também, e às vezes o olho saltado, como vocês estão vendo, a chamada exoftalmia. O hipertireoidismo também pode ser um autoimune, caracterizado com o nome de doença de Graves, também pode ser ocasionado por muito iodo na dieta e por tumores. Muito bem, essa glândula vermelha é a tireoide. Essas 4 pequenininhas sobre a tireoide são as paratireoides. Elas fazem um único hormônio chamado paratormônio. O paratormônio libera cálcio para o sangue porque ele age no osso liberando esse cálcio. Exatamente ao contrário do que a calcitonina faz, que eu larguei para trás, né? A calcitonina é um hormônio que eu citei da tireoide. Elas fazem coisas exatamente opostas, tá vendo? Ó? A calcitonina ela é acionada quando tem muito cálcio no sangue. Então a calcitonina favorece o depósito desse cálcio no osso. Quando numa situação oposta houver pouco cálcio circulante, o paratormônio entra em ação para liberar esse cálcio para a corrente sanguínea. Na verdade, essas 2 células agem diretamente em 2 células ósseas que a gente já conhece, o osteoblasto e o osteoclasto, da seguinte maneira: a calcitonina, que é aquela que manda cálcio para o osso, ativa o osteoblasto e desativa o osteoclasto. E o paratormônio faz exatamente o contrário. Ele é inibidor do osteoblasto e estimulador do osteoclasto. Suprarrenais, gente, glândulas que ficam sobre os rins, o hormônio principal, cortisol, hormônio do estresse, um redutor imune. O pessoal faz cortisol sintético, chamados corticoides, né, para tentar diminuir a atividade imune. Por isso é muito usado, por exemplo, no tratamento de alergias, né? E é diabetogênico, sabe? Então ele é capaz de aumentar a quantidade de glicose no sangue. Por falar em glicose, o grande controlador da glicose no sangue são os hormônios que vêm do pâncreas, particularmente dessas áreas do pâncreas, chamado ilhas pancreáticas. Lá são feitos 2 hormônios, a insulina e o glucagon, que agem de maneira exatamente oposta. Enquanto a insulina tira a glicose do sangue, o glucagon põe glicose no sangue. A insulina, então,
é acionada quando tem muita glicose no sangue. Você lança a insulina para que essa glicose seja depositada particularmente no fígado sob forma de glicogênio. E o glucagon é conhecido como hormônio do jejum, faz o contrário. Conhecem a forma clássica de diabetes que está intimamente associada com o mecanismo da insulina. Diabetes melito, de 2 tipos, tá, gente? Tipo 1, tipo 2. A tipo 1 de aparecimento precoce se dá pela falta de insulina. E a tipo 2 tem aparecimento tardio, se dá pela falta de receptores para insulina. Então, a cena que vocês estão vendo aqui, de uma pessoa injetando insulina, é a forma de tratamento da diabetes tipo 1. Cuidado com o açúcar, hein? Olha aí a quantidade de açúcar nos produtos, hein? Muito bem. Para terminar o hormônio, alguns outros, para que vocês saibam. Aí, leptina, um hormônio feito pelo tecido adiposo, inibidor do apetite, ou seja, quando o tecido adiposo aumenta, né, ele começa a soltar mais leptina, a ideia é inibir o apetite. Eritropoetina, um hormônio feito pelo rim, aumenta a produção das hemácias, está vendo o nome? Eritropoetina. FNT, fator natriurético atrial, um hormônio do coração que aumenta a urina, portanto é um hormônio que ajuda na regulação da pressão sanguínea, tá? Diminuindo a pressão sanguínea. E a grelina, que é um antagonista da leptina, tá vendo? A grelina é liberada pelo estômago para aumentar a fome. Pessoal, estamos terminando, vamos falar um pouquinho dos órgãos do sentido? Então vamos lá. Órgãos do sentido, o que é uma sensação? A detecção de um estímulo externo e a percepção, a sua consequência, é o seu entendimento pelo sistema nervoso central. Nós temos vários tipos de receptores pelo corpo. Receptores mecano, para contato, substâncias químicas, quimiorreceptores, termorreceptores para calor e para frio, são diferentes, fotorreceptor para luz e nociceptor para dor. Um detalhe da audição, estrutura das orelhas, nós temos 3, né? Parte externa, média e interna. Chama muita atenção a orelha média, onde ficam os ossículos para a transmissão das informações. Aqui o martelo, bigorna e estribo, né? Faz uma transmissão mecânica do som, que atinge a região interna do ouvido interno, a região chamada de vestíbulo, labirinto, em que inclui o vestíbulo, toda essa região aqui, que tá, essa zona toda aqui, que eu estou passando um mouse, ó, está ligado com o equilíbrio, e a cóclea, que está efetivamente ligada com a captação do som. O tato, né, a instrumentação que a pele tem para perceber pressão, vibração, temperatura e dor por receptores que estão dispostos na base da epiderme ou na derme. Isso aqui tudo é epiderme, é toda a região superficial, tá? E aqui a derme, que pode conter alguns, como eu disse, receptores para captação do tato. Paladar, quimiorrecepção, presença aqui na superfície da língua de uma série de células especiais agrupadas nessas estruturas aqui, que ficam ao longo das papilas gustativas. Esses botões gustativos que se localizam aqui fazem a captação dos gostos, que são 5: doce, salgado, azedo, amargo e umami, que é o gosto do glutamato monossódico, tá? Você vê que as regiões da língua, elas conseguem perceber de maneira praticamente igual, né, os 5 gostos. Portanto, não acreditem nessa história de mapa da língua, porque não existe, hein? Olfato também é quimiorrecepção, região superior da fossa nasal, recebe aqui neurônios que fazem essa captação de substâncias odoríferas, tá? E a visão, tá aqui a visão do olho por fora, perdão. Aqui pupila, íris, que é a parte colorida, e a esclera, que é essa parte branca. Você vê que mesmo quando o olho é clarinho, a pupila é escura. A pupila tem diâmetro variável, já contei para vocês, é o simpático e o parasimpático que faz essa regulação. Então, se tiver mais luz, ela fecha, se tiver menos luz, ela abre. Quem controla isso, volto a dizer, é o simpático e o parasimpático. A estrutura do olho, esclera, aquela parte branca. Uma zona intermediária coroide, rica em vaso, não dá para ver ali. E a retina, que é onde concentram os fotorreceptores, bastonete e cone, que fazem o quê? Os cones operam com luz forte, são identificadores de cores e tem 3 tipos, tá? A gente tem. E os bastonetes são células que estão relacionadas com a captação de luz fraca, não identifica cores, a gente tem um tipo só. E é isso aí, pessoal. Eu fui.